A palavra de Deus é escudo e abrigo, firme fundamento, verdade e abrigo, é lâmpada aos pés, caminho de paz. Vamos lá, de palavra? Por isso que é devocional da graça, né? Palavra. Se você, pastor, eu estava olhando nos vídeos aqui, eu vejo que está faltando alguma coisa, faltando alguns capítulos. Você entra no YouTube, lá no YouTube, você vai encontrar, você vai digitar lá, na busca, @Igreja IAREC, né? IAREC, ó. IAREC. Você vai clicar lá e você vai estar vendo lá a lista de todos os vídeos que nós temos, desde o capítulo 1 de Gênesis até agora o capítulo 48 de Gênesis, tá? Com resumos lá, e se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco no direct aqui do Facebook e nós estaremos aí falando, tirando a sua dúvida, tá bom? Nessa manhã, provavelmente você acordou e fez o seu devocional, o devocional de Gênesis. Hoje os capítulos que nós lemos foi o 46, 47 e 48, amém? Então lá no 46, Jacó parte para Canaã com toda a sua família rumo ao Egito, após receber lá a revelação divina em Berseba, onde oferece sacrifícios a Deus, o seu pai Isaque. E Deus o conforta, dizendo que é para ele não temer, que ele pode ir para o Egito, que não vai ter problema dele estar indo com a família para lá e ninguém vai tocar em Benjamim. Lembra que nós falamos ontem, né? Que ele sempre teria problema, que ele estava com medo de perder Benjamim, assim como perdeu José. Então, Deus promete que vai estar com ele, levando e trazendo de volta. Então, agora, Jacó, chamado Israel, ele vai partir com seus filhos e netos e mulheres e todos os seus bens, levando para o seu rebanho. E o capítulo 46, ele representa detalhado o relato das descendências de Jacó que foram para o Egito, totalizando aí 70 almas, ou seja, 66 descendentes direto dos dois filhos de José, nascidos do Egito, né? São 66 descendentes direto, mais os dois filhos de José, que é Manassés e Efraim. Então, o capítulo 46 ali, a gente viu que lá no 45, Jacó ficou com medo, né? Quando soube que ele teria que, porque eles estavam passando fome, que eles teriam que ir para o Egito. Olha a importância, querido, de você estar ligado com Deus, a importância de Deus estar conectado conosco, porque Jacó precisava de uma resposta de Deus para poder ir em paz. O que nós aprendemos no capítulo 46? Jamais faça algo sem Deus te revelar primeiro, se deve ou não fazer. Um cristão de verdade, antes de vender, antes de sair, antes de voltar, antes de comprar, antes de emprestar, ele vai perguntar a Deus, porque Deus é dono de todas essas coisas. Se Cristo é o meu Senhor, é Ele quem deve dominar a minha vida. Só que o povo tem pressa. Nós vivemos uma geração que quer fé micro-ondas, que 7 dias Deus resolve o problema. Então, você tem que entender que no reino de Deus as coisas acontecem sim, mas da forma dele. E se você andar conforme Ele quer, você vai se dar bem. Depois nós chegamos lá no capítulo 47. O capítulo 47 vai falar da família de Jacó, que vai chegar na região de Gozém, onde José os apresenta a sua família ao faraó e mostra para eles, dizendo que eles são composta por família de pastores, né? Então o faraó vai orientar a dizer que foram pastores desde a juventude, para que pudesse avisar em Gozém, porque os egípcios, para eles, você ser pastor de ovelha era abominável, né? Então, para não ter problema entre eles ali, eles escolhem um lugar bem afastado lá do povo egípcio. Os egípcios não gostavam desse lugar, então eles vão se aconchegar ali com toda a sua família. Então o faraó concede terras para Jacó e sua família, que se instalam lá. O que dá para aprender aqui? No capítulo 47, ele vai destacar a preservação da identidade
e do sustento do povo de Israel no Egito, porque havia fome na terra. Então Deus fez trabalhar, fez com que os irmãos vendessem a José para os ismaelitas. José foi parar na prisão, da prisão foi a governador do Egito. Olha que tremendo. Aqui mostra mais uma vez que Deus tem propósito para cada coisa. Então nós não devemos desanimar na fé, não devemos nos esmorecer com as coisas. Nós devemos ficar firmes em Deus, porque Deus sabe qual é o melhor para nós. Devemos confiar. O problema é que nós somos uma geração que não confia, e por não confiar, diz que confia, mas é mentira, porque se confiasse, não estariam ansiosas pelo dia de amanhã, a qual o próprio Cristo disse: não vos ansiei pelo dia de amanhã, porque ele não pertence. Vejam os pássaros, vejam as flores, eles não tecem, não trabalham, mas Deus os sustenta todos os dias. Vós não sois melhores que pássaros? Então nós devemos confiar no Senhor e esperar nele, que tem o melhor para nós. Colossenses: todas as coisas cooperam para aqueles que o amam e o temem. Gênesis 48, o que nós vimos aqui? José, ele vai trazer os seus 2 filhos, né, Manassés e Efraim, para que Jacó os abençoe. Jacó, com a bênção, coloca a mão direita sobre o mais novo, Efraim, desafiando a ordem tradicional da primogenitura. Ele profetiza sobre o futuro destino das 2 tribos, porque dos 2 vai sair 2 tribos ali, né? Eles são descendentes das tribos de Efraim e Manassés. E ele profetiza sobre o futuro e o destino dessas tribos, destacando que Efraim será maior que Manassés. Então o capítulo ele vai dar continuidade sobre a aliança divina e o papel de Jacó como patriarca, confirmando o futuro do povo de Deus. Olha que interessante. Quando Jacó ele vai colocar a mão para abençoar, geralmente na cultura hebreia, sempre tem que ser o primogênito para ser abençoado primeiro. Mas Jacó, ele rompe mais uma vez e coloca as suas mãos no mais novo. Lembrando que a primogenitura da vida de Jacó, quando foi a vez de Jacó, era do seu irmão Esaú. Mas Deus falou que Jacó seria o mais novo. E agora a gente vê aí, não uma maldição hereditária, mas nós vemos aí uma bênção hereditária. Assim como Jacó foi o segundo filho, era o menor e virou o primogênito, agora ali você vai ver acontecer a mesma coisa. Efraim, que é o mais novo, ele vai assumir aí o cargo em vez do seu irmão mais velho. Então, a bênção também é geracional. Então, esses 3 capítulos nos mostram a fidelidade de Deus quanto a nós, a importância de você ser firme com Ele, firme na sua fé, firme no que você acredita, e a importância de você ser fiel. Querido, se você for fiel no pouco, Deus te colocará no muito e honrará você e a sua descendência. Não sei o que estou falando. Êxodo capítulo 20, verso 5. Que eu sou um Deus que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aí tem uma vírgula, ele continua dizendo: mas abençoa até 1000 gerações daqueles que me amam e me temem. Quantas pessoas que você conhece que o cara é próspero, uma família abençoada, mas não são crentes? Alguém lá no passado fez a coisa certa. E essas pessoas agora estão colhendo o que o passado lá colheu de bem. Vão morrer salvos? Não, porque eles precisam de Cristo. Então, bênção não tem nada a ver com salvação. Salvação é uma coisa, bênção é outra. Tem gente que é abençoado e não vai para o céu. Por quê? Porque ele anda segundo os estatutos, né, que Deus pede para andar. Só que ele está plantando, visando aqui. E Deus não volta atrás do que ele falou. Lembra lá Malaquias 3:10? Trazei a casa do Senhor, dízimo e oferta, e vê se eu não vou transbordar os seus vinhos e os seus celeiros. Então Deus não volta atrás daquilo que ele falou. Então tem muita gente bem financeiramente que
vai ter tudo nessa terra, mas não vai para o céu. Por quê? Porque o principal que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, ele não o faz. Então quando você rompe esses dois mandamentos, ou quando a pessoa se torna iníqua, a pessoa iníqua, ela faz aqueles pecados premeditados, elas não irão subir ao céu. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 8 a seguir, que ficará de fora, ok? Os tímidos, covardes, os medrosos, os feiticeiros, os cães e os iníquos, ou aqueles que praticam a iniquidade. Esses não herdarão o reino do céu. O próprio Jesus fala em Mateus 7, 23, 22. E naquele dia muitos dirão, mas Senhor, em teu nome preguei, demônios expulsei, e eu falarei abertamente, para trás, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que amam e praticam a iniquidade. Então, querido, iniquidade é pecado. Falta do primeiro amor é pecado. Se eu me acostumar a não amar Deus como eu amei na primeira vez, é pecado. Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que me arrepender é pecado. Lembra de Apocalipse 2, quando o Senhor manda as 7 cartas à igreja, quando ele envia a carta à igreja de Éfeso, ele diz, olha, uma coisa falta de vocês, que vocês perderam o primeiro amor. Arrependam-se, ou seja, tudo que tem que me arrepender é pecado. Então eu preciso entender esse processo, eu preciso caminhar com Deus com zelo. Querido, tenha zelo com as coisas de Deus, busca o Senhor. A tua carne não quer adorar, a tua carne está desanimada, a tua carne fica questionando tudo e a todos, e você esquece do principal. Eu sempre digo nas minhas pregações, e eu tenho comigo, quem passa mais tempo com Deus não tem tempo para ficar olhando para a vida dos outros, não tem tempo para discordar ou concordar. Ele está ali para servir e a servir a Cristo. Quem ama não questiona, apenas faz. É assim que funciona. Eu não posso questionar as coisas que acontecem na minha vida. Por quê? Porque se eu entreguei a minha vida a Jesus, é com Ele. Ele é responsável pela minha casa, pela minha família, pelo ministério. Ele é responsável por tudo. Como diz a música aí de uma cantora, questiona ou adora? Eu prefiro adorar. Porque questionar, às vezes, não é bom, né? Você fica perdendo tempo no porquê, e a bênção passa na tua frente e você aí com a tua vida questionando. Então, cada momento que você passa na sua vida tem um propósito. Aproveite esse propósito que você está tendo agora. Aproveite esse momento agora. Se você agora está tendo mais tempo de ler, leia. Se você está tendo mais tempo para estudar, estude. Se você tem mais tempo para evangelizar, evangelize. Ponto final. Não fique perdendo tempo, cara, dando murro em ponto de faca, como diz o mundo. Tá bom? Deus abençoe. Amanhã estarei aqui de novo, mais uma vez, com mais 3 capítulos da Bíblia Sagrada. Deus abençoe.